E aí, meu pessoal, aí, galera, meu brasileiro, meu torcedor brasileiro preferido, tudo tranquilo? Pelo jeito, não tá nada tranquilo para a torcida flamenguista, né? A coisa ficou feia aí no jogo contra o Atlético Mineiro, torcedores ficaram bravos, alguns compreendem que é um recomeço de trabalho e que realmente é difícil já acertar de prima, né? O Flamengo tem vários problemas a resolver, mas já tem gente que acha que tem que já se livrar logo do Dorival Júnior, né, cara? Complicado, né, meu? O cara acabou de chegar e a galera já tá cobrando o resultado dele imediato. Isso é quase impossível no futebol, né? É muito difícil acontecer de chegar um técnico e a coisa mudar muito. Isso só acontece muitas vezes se o elenco realmente estivesse fazendo corpo mole, mas não é o que pareceu desta vez no Flamengo, né? Embora muita gente estava aí desconfiada, né? Inclusive eu mesmo, falei, pô, muito estranho, né? Mas não, aí nesse jogo contra o Atlético Mineiro a gente viu que realmente tem problemas, né? Precisa ser acertado alguma coisa. E aí teve um debate aí na Jovem Pan aí, né? Esporte, e o Thiago Asmar meio que sugeriu que o Dorival é um técnico tampão, é um técnico que restou, né? O que você acha? Eu vou colocar aí o debate deles na frente aí para vocês analisarem. Olhem, analisem e depois coloquem nos comentários aí, cara. Vamos ver esse debate aí, créditos todos da rádio do Jovem Pan Esporte, né? Vamos ver o que eles têm para falar aí. Valeu? Coloca nos comentários depois o que você acha. Até daqui a pouco. Noite de vitória do Atlético Mineiro em casa, no Mineirão lotado, contra o fraco Flamengo, né? Sendo bem sincero, segue um Flamengo sem atitude, um Flamengo sem identidade, um Flamengo com jogadores sim que tem que ser criticados, questionados, mas com um treinador também que foi o que sobrou. Eu desde o momento falei, o Dorival é o treinador que sobrou para o Flamengo. Gente, vamos ser sinceros, o Dorival estava no Ceará. Se ele tivesse no auge, ele ia estar no Palmeiras, ele ia estar no Corinthians, ele ia estar no Flamengo, ele ia estar no Santos, ele ia estar no Atlético Mineiro, não ia estar no Ceará, que é um grande clube do Nordeste, mas é um clube sem tanta tradição quanto os maiores do Brasil. Então o Flamengo é vítima da sua diretoria, que escolheu mal, que nem pagando o Paulo Souza tá. Tem isso. O Paulo Souza tá ameaçando ir na FIFA porque a diretoria ainda não pagou o que deve a Paulo Souza. Mais um resultado da incompetência da diretoria do Flamengo, que escolheu errado o Paulo Souza, teve Jorge Jesus desempregado por 2 meses, não fez nada e agora tá com o Dorival Júnior. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Flávio Prado. Irmão, Flávio Prado tá lá. Então, Prado tá em casa. Bruno Prado. Tá em casa tomando um café. Bruno Prado. Boa noite, Bruno Prado. Flávio Prado hoje, o pai, está tranquilo em casa, relaxando. Então, começo perguntando para vocês sobre a situação desse Flamengo e do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele se aproxima do topo da tabela novamente. Era um time que estava em crise, hoje se recupera. É um time que, na opinião da maioria dos comentaristas aqui da Jovem Pan, inclusive do Vamp, do Bruno, pode ameaçar esse Palmeiras, até muitas vezes mais do que o Corinthians. E o Atlético Mineiro se aproxima. Já o Flamengo, se o Palmeiras vencer o São Paulo no clássico de amanhã, abre 13 pontos para o Flamengo. Serão 13 pontos do Palmeiras para o Flamengo se vencer o São Paulo. Agora, velho Vamp, essa situação do Flamengo, você concorda? Você acha? Porque eu acho que o Dorival foi o treinador que sobrou. Ninguém colocava o Dorival como os grandes treinadores do futebol brasileiro. Agora, tem culpa de jogador, tem culpa de diretoria. Agora, dá para acreditar que o Dorival Júnior vai ser um treinador que vai dar uma cara vitoriosa de novo para esse Flamengo, Vamp? Boa noite, Pilhado. Zé Manuel, boa noite, Bruno Prado. O Pilhado tá meio xarope aí. O Flamengo pede, ele chamou Bruno de Flávio, mas tá tudo na família. A família, o sobrenome Prado, né? Boa noite a todos. Né, o Flamengo perde de novo, eu vejo como resultado normal, né? Tá perdendo para uma grande equipe do futebol brasileiro, atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, campeão, né,
da Copa do Brasil, o Atlético que ficou aí quase 50 anos sem ganhar o Campeonato Nacional, ganhou em 71 e veio ganhar depois em 2021, 50 anos, né? E eu vejo um absurdo, né? Agora sim, se falar o Flamengo, um dos favoritos a título quando começa a temporada do Campeonato Nacional, junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro, o Flamengo muito aquém, muito lá embaixo, né? Como você falou mesmo aí, dependendo do que o Palmeiras faça amanhã, hoje já concentrado, de camarote, sabendo todos os resultados do Campeonato Nacional, né? Sabe que o Corinthians ganhou e empatou em números de pontos, mas a diferença de saldo de gols tá ali, onde o Corinthians não era apontado como um dos favoritos a ganhar o título, sim, a ficar entre os 5 primeiros, né? O Flamengo deu um mole, isso eu concordo. A bola tava quicando aí, né? No desfile das campeões, no Carnaval do Rio de Janeiro. O Jorge Jesus veio ao Brasil, né? Desempregado. Poderia sair mais caro, como você falou, sai mais caro, mas ó, o Paulo Souza, né? O Domenech, Rogério Ceni, eu não sei se o Renato Gaúcho pegou também um pedaço dessa moeda, que girou em torno de 23 milhões a rescisões com esses treinadores aí todos que eu falei, né? O cara tava aqui no Brasil, se teve vaidade ou não, né? O que faz um time ser gigante é a sua torcida, é a sua camisa. E o Jorge Jesus estava aqui no país. Logo depois assinou lá no futebol turco, está lá, não desmerecendo o Dorival. O Dorival chega para tentar consertar a casa, estava muito bem no Ceará. E eu não vejo só culpa hoje numa derrota pro Atlético Mineiro. O Dorival, nada. Um resultado normal. O Atlético joga em casa, ele é favorito contra qualquer clube do Brasil, né? A de que a gente está aqui no Campeonato Nacional. Você vai pegar o Campeonato Italiano, o Milan perde, Inter perde, Real Madrid perde, Barcelona perde, Bayern de Munique perde. Mas o problema do Flamengo está a colocação onde ele está no Campeonato Nacional. Muito lá embaixo e longe de disputar o título. Vamp, eu concordo com você, mas vendo o jogo também é um Flamengo sem cara. Eu não vi que eu tava fazendo... sem atitude, é um Flamengo que não marca pressão lá na frente como jogava quando era um Flamengo vitorioso. Foi um Flamengo marcando atrás, esperando o Atlético Mineiro jogar. O Atlético Mineiro também não jogou essa semana passada, toda. o Zé Manuel, que daqui a pouco vai dar seu comentário, o Zé estava fazendo o jogo do Flamengo diante do Inter, lá em Porto Alegre. Não tem 8 dias do Dorival Júnior no Flamengo, pô. Como é que o Dorival já vai dar uma cara do jeito que ele quer? Você viu que ele assumiu semana passada, saindo do estado do Ceará, indo para o Rio Grande do Sul, do Iapoca ao Chuí, né, para assumir o time, uma semana de treino, não teve nem uma semana de treino, que já teve jogo no meio de semana contra o Cuiabá. Então não é o Dorival que vai dar cara em uma semana. Cobrar um pouco dos jogadores também. Sim, tem que cobrar dos jogadores do Flamengo. Boa noite, Zé Manuel, Bruno Prado, alguns jogadores, inclusive, muito criticados, né? Vitinho, Everton Ribeiro, os dois foram muito criticados no primeiro tempo. Agora, Bruno, falta cara pra esse time do Flamengo. A gente estava até vendo o jogo juntos, assim, falta personalidade. Porque é um Flamengo que, mais uma vez, não mostrou um grande futebol, que vai caindo mais uma vez na tabela do Brasileirão. Nesse momento, o Flamengo está na 13ª colocação, sendo que tem 15 pontos. E o Atlético Goianiense, o Cuiabá, que são os primeiros da zona de rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento, eles têm 13 pontos. Ou seja, estão só 2 pontos atrás do Flamengo. O Dorival Júnior consegue dar uma cara vencedora de novo para esse time do Flamengo, na sua opinião? Boa noite, pilhada, a todos aqui. É complicado, como o Vampeta falou, ele chegou agora, né? Ele não teve tempo de fazer nada. Ele, quando estreou contra o Inter, nem treino ele tinha dado, e agora teve uma semana, já teve jogo no meio de semana, teve jogo de novo, então é muito difícil. O Flamengo realmente é um time que hoje não tem uma identidade, também porque o Dorival Júnior é o 5º técnico em 2 anos, mais ou menos, né? O Jorge Jesus saiu em 2020, né? Teve aquela paralisação por causa da pandemia, o Campeonato Carioca voltou um pouco antes, voltou em julho, por aí, ele ganhou o Carioca e saiu. Então ele saiu entre junho e julho de 2020, agora não lembro precisamente o mês. Então 2 anos. É o 5º treinador, né? Então, por isso que também é difícil o Flamengo ter uma identidade, uma cara. O Flamengo está procurando algo que nem ele sabe direito o que é. Ele está procurando repetir uma campanha que ele joga bem e ganha de todo mundo, e é um time arrasador, mas ele não sabe como fazer isso. Ele vai buscando, agora esse não deu certo, aí tem uma eliminação, tem um resultado ruim, então tem que tirar esse treinador, aí traz outro. E realmente, assim, eu gosto do Dorival Júnior,
treinador, ele é um bom técnico. Mas uma coisa que você falou, eu concordo. Ele foi chamado por causa de 18 jogos no Ceará. Aí não é nada contra o treinador, é o critério de escolha. Estou dizendo, se ele não tivesse feito 18 jogos no Ceará, provavelmente não o contratariam. Sendo que ele é um bom técnico e já trabalhou no próprio Flamengo. Ele poderia ser chamado, mas eu duvido que chamariam se ele não tivesse feito só 18 jogos. Ele estava parado desde 2020. Mas não é ele que vai chegar e resolver tudo do dia para noite. Vai demorar bastante ainda, se é que vai acontecer. Se o Flamengo cai num mata-mata, já vem uma pressão muito grande, não necessariamente em cima do treinador, mas de todo mundo. O ambiente já é um ambiente de pressão, um ambiente pesado. Então é complicado. O Flamengo, ele tem que escolher um caminho, seja lá qual for, e dar sequência, né? O Flamengo não dá sequência para nada. O Flamengo fica esperando uma volta a 2019 e quando não acontece isso, até porque ali foi um momento espetacular, ele troca tudo. Então é difícil. No Dorival vai ter dificuldade, como acho que qualquer um teria dirigindo o Flamengo agora. Eu acho que também tem que ter a culpa aí pra diretoria, Sim, né? muito. A diretoria do Flamengo contrata mal, a diretoria do Flamengo gasta milhões, que é o que eu falo, é um time bilionário. Foi o que a gente falou, teve faturamento de 1 bilhão no ano passado e não sabe gastar. Gastou aí 23 milhões já só com multa rescisória de treinador. Agora mesmo o Paulo Souza tá ameaçando até ir pra FIFA contra a diretoria do Flamengo porque não tá honrando o pagamento da dívida com o Paulo Souza, do que tem que pagar pro Paulo Souza. Vamp, o William Arão, ele deu uma entrevista agora, né, após a derrota pro Atlético Mineiro, e ele diz, é uma realidade essa situação difícil no Brasileirão, mas temos que pensar jogo a jogo. Em 2019, a gente chegou a ficar 10 pontos atrás. Vamos melhorar muito, temos que melhorar muito e vamos atrás do prejuízo. Esse Flamengo, a gente falou aqui, pode ficar 13 pontos do Palmeiras se o Palmeiras vencer o São Paulo. Pode ainda brigar por título, lembrando que hoje também os rivais eles são bem mais fortes do que em 2019. Não depende só do Flamengo, depende do Palmeiras também, que não perde há 18 jogos. É difícil a gente imaginar que o Palmeiras vai deixar o Flamengo tirar uma diferença de 13, de 10 pontos. Então, o Palmeiras está de camarote, né? Os seus atletas e comissão técnica está concentrado hoje, né? Como os atletas do São Paulo também jogam amanhã à noite, né? Só que ele pega um rival. O Palmeiras, ele perdeu esses jogos aí na temporada, ele perdeu um pro São Paulo e um pro Ceará. E esse Ceará tirou ponto do Flamengo e tirou ponto também do Atlético Mineiro, né? O São Paulo também tem seus objetivos dentro da competição. A Palmeiras viu hoje que o Flamengo perdeu, que o Atlético Mineiro ganhou. Que amanhã vai chegar e ganhar do São Paulo. Não é assim, não. Primeiro o Morumbi vai estar lotado, né? A torcida do São Paulo compareceu em massa. A final do Campeonato Paulista foi uma vitória para cada um. A diferença foi no saldo de gols, por isso que o Palmeiras foi campeão. Agora, assim, se tratando de Flamengo, né, e das ligas a nível mundial, né, você perder hoje pro Atlético Mineiro, dentro de Minas Gerais, no Mineirão lotado, com os atletas que tem, atual campeão nacional, né, a gente vê ligas aí, você vai em Portugal, Porto, Benfica, Sport que disputam o título. O Braga vem ali correndo por fora, mas sempre complica a vida deles quando vai enfrentar, né? Normal, o Porto ir no Estádio da Luz e perder do Benfica, ou vice-versa. Você vai lá, o Campeonato Espanhol, o Real Madrid, né, que é campeão. Pode ir em Barcelona perder, pode ir a Bilbao, que é o País Basco lá, que complica para todo mundo lá, o Estado Basco. Você tem ali o Vila Real que complica, você vai na Itália, a Inter de Milão pode perder da Juventus, ou vice-versa, o Napoli, a Lazio, né? Na Alemanha, tem ali o Bayern de Munique que pode perder. Na Liga Nacional, no mundo todo, né? Tem os rivais. O City perder do Liverpool. Por que não ser normal o Flamengo não ir lá em Minas e achar que é um absurdo perder do Atlético Mineiro? Agora, se você me falar assim, é um absurdo a competição aonde o Flamengo tá, a gente pode discutir. Só que o Flamengo perdeu hoje, a gente vai ter que comentar o jogo de hoje. Mas a gente tem que pegar o balanço geral de tudo, né? O Bruno falou aí, 2 anos. Um time que você falou que fatura bilhões. 5 treinadores? 4? 5 treinadores. Sim. Essas coisas a gente tem que jogar na mesa. O cara tava aí onde a torcida queria, né? Eu não concordo com aquilo. A voz do povo é a voz de Deus. Às vezes o povo erra também. A gente brinca até aqui, ó. Solta Barrabás ou solta Jesus? Não. Solta Barrabás e condena Jesus. Isso é a voz do povo. O povo também erra. Mas nesse momento, a torcida do Flamengo estava certo.
A diretoria pisou na bola. O cara tava aqui, veio no... Não veio, Zé, nem no desfile, né? Normal, veio no desfile das campeões, onde as baianas vão sem roupa, todo mundo bebo, a harmonia não toca mais nada. É mesmo, ninguém quer saber de nada, desfile das campeões. A sua fantasia, você vai com ela toda machucada, faltando pena, faltando, sei lá, faltando tudo. O cara tava aí dando sopa. Contrata o cara. Não vai ter que pagar agora o Paulo Souza? Ah, o Jesus poderia ser mascado um pouco com a sua comissão técnica. Acaba logo esse mito. O Hudson falou aqui, o Hudson enfrentou esse Flamengo e eu acompanhei também. Nós todos aqui acompanhávamos. Teve a chance, a bola quicando, né? O que seria bom para a diretoria e para o torcedor do Flamengo? Se continua ganhando com o Jorge Jesus, bom para a instituição, bom para o dirigente que está comandando. Se não vem e repete aqui em 2019, acaba esse mito e esse mimimi de todo treinador que chega é culpa do treinador. O Rogério Ceni é demitido do Flamengo, sendo campeão brasileiro, que não é fácil, é o sonho de nós todos quando nós jogávamos, né? Ganhou o campeonato estadual, ganhou 3 títulos em menos de 6 meses no Flamengo e foi demitido. Então, teve a bola quicando e eu boto a culpa mais na diretoria do que nas próprias comissões técnicas que assumiu o Flamengo. E outra, além disso, né? O Jorge Jesus é caro. Gente, é muito melhor você pagar 2 milhões de salário pro Jorge Jesus do que 1 milhão e 200 pro Paulo Souza. E você ainda paga uma multa rescisória pra ele agora de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais o Flamengo vai gastar agora só em multa rescisória com o Paulo Souza. Dava 1 milhão e 200 mil reais de salário. Eu tava lendo que a comissão então, não foi embora não, tá tudo no Rio esperando. Tá tudo no Rio esperando. Todos os portugueses. E aí, o caro é o Jorge Jesus. E aí, o que você achou? Hã? Eles têm razão? Quem que tem razão? Quem que não tem? Comenta aí, galera. Valeu? Até mais.